Pra quem não sabe, eu me casei com 22 anos e hoje eu tenho 28 anos, então são 6 anos de casada. E eu vim aqui contar um pouco da minha experiência e contar coisas que eu aprendi com o meu casamento, a fim de que eu pudesse edificar o meu lar, edificar minha casa e ter um relacionamento realmente feliz. Quando eu era adolescente, eu pensava que eu não ia casar, ou que eu fosse casar muito tarde. Eu olhava para os casamentos e olhava para os homens ao meu redor e eu acabava achando que casamento era a pior coisa do mundo. Então eu decidi aproveitar minha vida, aproveitar minha adolescência, até que eu fui traída. E eu comecei a perceber que se eu continuasse vivendo a vida daquela forma, eu só ia atrair pessoas que também não queriam nada com a vida, que também queriam aproveitar a vida como eu estava vivendo. Então eu decidi mudar minha vida. Comecei a frequentar uma igreja e lá eu tive um encontro com Deus. E quando eu tive esse encontro com Deus, que foi muito especial, eu comecei a me sentir muito amada. Eu comecei a sentir como se eu nunca mais fosse andar sozinha, porque Ele estava sempre comigo. E eu parei de ter medo das coisas que eu tinha medo. Então eu comecei a me abrir para, se fosse aparecer um relacionamento na minha vida, que fosse um relacionamento com uma pessoa que realmente quisesse construir uma vida comigo. Eu olhava para as pessoas que eram casadas dessa igreja que eu comecei a frequentar e me inspirava na vida delas. Eu via que eles eram alegres, mesmo com os seus problemas, claro. Até que eu e o Carlos começamos a conversar. A gente começou a namorar. Eu vi que ele era um cara diferente, que ele não era igual aos caras que eu tinha conhecido antes. Eu percebi que ele era uma pessoa mais séria, um cara trabalhador, uma pessoa mais leal e que realmente pensava em ter algum tipo de futuro. E eu pensei, se for com o Carlos, eu posso casar com ele. Então, nós acabamos casando, eu tinha 22 anos, namorei dos 18 até os 22 com ele. E quando a gente casou, tudo começou a dar errado. Tudo que eu pensava sobre casamento realmente começou a acontecer. Todas as brigas, todas as confusões possíveis começaram a acontecer. Eu comecei a perceber o que era vida adulta, porque eu saí da casa dos meus pais. E tudo começou realmente a desandar. E o que eu quero falar para vocês hoje são 5 hábitos que eu adquiri, que edificaram a minha casa, que edificaram o meu casamento e que transformaram meu relacionamento num relacionamento muito melhor. O último hábito é o mais importante. O primeiro hábito é o autocuidado. Aprender a cuidar de você mesma. Porque as suas relações, elas somente são um espelho de quem você é, do que você acredita, do que você faz. As pessoas, elas reagem a quem você é. Então, quando você começa a ter um relacionamento muito íntimo, que é o casamento, começam a vir traumas, respostas emocionais que você aprendeu na sua infância, que muitas vezes não são muito legais, que muitas vezes não são a forma correta de você estar se comunicando, de você estar respondendo a um conflito. E aí eu comecei a perceber que várias dessas coisas vinham para mim. Por exemplo, eu ficava brava com alguma coisa e eu ficava quieta, não queria resolver, eu só queria ficar brava até aquele negócio passar e não resolvia a situação. Até que eu comecei a aprender que quando eu queria alguma coisa de alguém, eu tinha que me comunicar. Então eu comecei a me comunicar, só que eu comecei a me comunicar de forma totalmente errada. Totalmente grosseira, totalmente querendo mandar o meu marido fazer alguma coisa. E aí depois eu aprendi como que eu poderia me comunicar. Então o que precisou acontecer? Eu pegar as minhas crenças lá da infância, entender que elas não eram mais parte da pessoa que eu queria me tornar, e eu comecei a absorver novas crenças, novas formas de me relacionar. E essa é uma forma muito grande de autocuidado, porque quando você começa a trabalhar coisas em você, isso é para sua vida toda, não é só para o seu relacionamento. Você começa a aprender a se relacionar melhor no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida começam a melhorar quando você está disposta a abandonar crenças que você tinha para criar novas crenças, crenças mais alinhadas com uma vida mais madura, com uma vida mais próspera. A segunda coisa que eu aprendi foi a me amar a mim mesma. O que é a gente amar a gente mesma? É a gente se sentir melhor do que as outras pessoas? A gente se sentir maior, se sentir mais bonita? Não. Amar a si mesmo é você cultivar um profundo respeito
pelo seu corpo, por quem você é. E a partir desse respeito que você começa a criar com você mesmo, você vai aprendendo a colocar limites nas pessoas, você vai aprendendo a ter um tempo sozinha para você realmente se cuidar, para você realmente olhar para o seu corpo, passar um creme, respeitar o seu corpo, se alimentar de forma correta, fazer um exercício físico. E isso faz parte de você se amar. E quando você faz esse exercício, o seu copinho de amor começa a se encher e ele começa a transbordar. E quando ele começa a transbordar, você tem aguinha, amor para dar para as outras pessoas. Então, aprendi primeiro a me recarregar para depois dar para o outro. E ainda falando de autocuidado, cuidar da nossa aparência é extremamente importante para que a gente se relacione bem com as pessoas, para que a gente se sinta melhor. Então, quando as pessoas falam, quando você tá em casa, coloca uma roupinha mais arrumada, não precisa andar no modo mendiga, ou começa a romantizar a sua vida, começa a se arrumar mais. Não é só uma coisa superficial. Começar a cuidar do seu exterior te ajuda a cuidar melhor do seu interior. Então percebi que, apesar de eu ser uma pessoa que sempre soube me maquiar, sempre gostei muito desse universo de maquiagem, chegou uma hora que eu estava tão focada no meu trabalho, em maquiar as pessoas, em ter sucesso no meu trabalho, que eu não estava mais olhando para mim. Tinha uma época que eu não tinha nem espelho na minha casa. E aí eu percebi, não, tem que cuidar mais de mim. Fui lá, comprei um espelho, comecei a me arrumar mais, comecei a cuidar mais de mim. E isso começou a gerar efeito positivo, tanto no meu relacionamento, quanto no meu trabalho. Então isso foi uma coisa que eu estava deixando de fazer para me dedicar mais ao meu trabalho e no fim, quando eu comecei a me dedicar mais no trabalho, cuidar mais de mim, eu comecei a ter mais resultado no meu trabalho. Então, assim, o autocuidado é algo que você faz para você, mas acaba refletindo de forma muito grande na sua vida e no seu relacionamento. O segundo hábito de uma mulher que edifica o seu lar é que ela é uma plataforma, ela não é âncora. Sabe aquela frase, por trás de um grande homem existe uma grande mulher? Ela é a maior verdade do mundo. Mas eu não sou reabilitação de homem, não sei o quê. Não, claro, a pessoa precisa querer melhorar. Mas tem mulheres que criticam tanto o seu marido que acabam, ao invés de melhorar ele, piorar. E eu comecei a perceber que eu fazia muito isso, eu era muito crítica com meu marido. Pensava, nossa, mas eu não preciso de nenhum elogio para fazer o que eu tenho que fazer. Por que ele precisa desse elogio, sabe? Eu ficava questionando isso e acabava criticando muito ele. E um dia eu tava conversando com uma amiga minha e a gente tem até uma brincadeira com ela que a gente fala que o marido dela é o melhor homem do mundo. Porque ela tá sempre elogiando ele, sempre falando muito bem dele, enfim. Até que eu tive uma sacada. Como se Deus estivesse falando comigo. Tua palavra tem poder. Comece a profetizar na vida do seu marido. Como que a Bíblia fala que Deus criou o mundo? Ela fala, disse Deus, haja luz. E houve luz. Então eu comecei a mudar a minha postura em relação a isso. Aprendi com essa minha amiga e comecei a elogiar mais o meu marido, a falar mais bem dele, a orar por ele, a dizer que ele ia se tornar melhor. Com o tempo, eu comecei a colher isso. Mas não é um elogio simplesmente falso, ou um elogio só para você dizer. Não, é um elogio de verdade sobre alguma coisa que ele faz bem, algum dom que ele tenha, que você vai potencializar isso através da sua palavra. Porque muitas vezes a gente precisa ser lembrado do que a gente é bom pra gente conseguir avançar. Então muitas vezes eu cheguei e falei pra ele, a gente tá com esse problema, mas tu tem essa habilidade pra resolver. E ele se sentia encorajado a partir disso a caminhar e resolver os problemas. Então cuide do que você tá falando, não afunde ainda mais o que já está ruim. Transforme o seu lar em um lugar em que você vai falar bênçãos, não que você vai falar maldição. O que é maldição? É você falar alguma coisa ruim, dar uma sentença para aquela pessoa. Isso é uma maldição. Então pare de dar sentenças ruins para o seu marido ou para as pessoas que estão na sua casa. A gente, como mulher, parece que a gente tem esse vício de ficar criticando toda hora, sabe? Segura a tua boca e começa a fazer com que saia dela somente bênçãos. O terceiro hábito é sonhem juntos. Já falei aqui no canal aquela icônica frase do gato da Alice que ele fala: para quem não sabe para onde está indo,
qualquer caminho serve. Se vocês, como casal, não sabem o que vocês desejam alcançar na vida de vocês, vocês vão para qualquer caminho, daqui a pouco um tá indo para um caminho, outro tá indo para outro caminho, e quando vê, vocês não se encontram mais. Então é muito importante que vocês se reúnam para estar conversando sobre o futuro, sobre os sonhos de vocês. E é interessante que eu e o Carlos, meu marido, a gente faz uma reunião mensal onde a gente conversa sobre as nossas finanças e começa a anotar coisas que a gente quer alcançar. E a gente faz isso desde o nosso primeiro ano de casamento. Teve muitas coisas que a gente anotou na planilha que se passaram, assim, alguns anos, mas quando a gente viu, aquilo estava acontecendo. Mesmo que a gente tenha esquecido que a gente tinha anotado aquilo, mesmo que o tempo passasse e a gente tivesse outras dificuldades, outras coisas, aquilo que a gente anotou acabou acontecendo. Então é muito importante que vocês sonhem juntos e vocês anotem os seus sonhos, porque depois de um tempo, quando vocês verem eles se realizando, vocês vão se sentir ainda mais motivados a caminhar juntos e alcançar mais coisas juntos, porque o casamento ele é uma força extremamente poderosa para avançar na vida, para realizar sonhos. O quarto hábito é aprenda a brigar. É perfeitamente normal que vocês tenham muitas discussões, que vocês discordem em muitas coisas, porque além de serem de famílias diferentes, um é homem, outra mulher, e normalmente a gente tem ideias diferentes sobre como tomar uma decisão, sobre como agir diante de uma situação. Então, você precisa aprender a ter esses conflitos. Uma coisa que me ajudou muito a explicar a minha visão em relação ao conflito, que deixava o Carlos mais entendido do que eu estava querendo comunicar, é não ficar jogando um monte de palavras para ele, porque a gente, como mulher, a gente costuma querer falar muito dos nossos sentimentos e falar o que a gente está sentindo, e busca coisa lá atrás e fala mil coisas. E o homem, ele só quer resolver o problema. Então eu aprendi a trazer as informações necessárias para que ele resolva o problema. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma época que eu queria que o Carlos me ajudasse mais com a casa. Eu peguei e fiz uma lista das coisas que eu fazia na casa e que eu fazia no meu trabalho, e fiz uma lista das coisas que ele fazia. E aí cheguei e apresentei para ele. Falei assim, ó, essas aqui são as coisas que tu faz, isso aqui são as coisas que eu faço. Você acha que isso é justo? E aí ele falou, não, não é justo. Então a gente combinou de ser a pessoa que ia lavar a louça a partir dessa conversa. Agora, se eu chegasse e só ficasse despejando sobre ele as minhas reclamações e ficasse ali meia hora ofendendo ele, com certeza essa situação não seria resolvida. Então a gente precisa aprender a se comunicar, a gente precisa aprender a brigar para poder ter um relacionamento melhor. Outra coisa muito importante em relação a brigar é que quando a coisa está começando a esquentar, vocês estão começando a gritar, o negócio é sair de perto, de esperar a emoção abaixar um pouco, para depois voltar a conversar sobre esse assunto, para que não aconteça nenhuma ofensa, para que você não ataque a outra pessoa, mas para que vocês se concentrem mais em resolver o problema do que ficar atacando um ao outro. Quinto hábito da mulher que edifica o lar é você buscar ambientes para você e para o seu marido. O que são ambientes? São as pessoas que vocês vão conviver, são os conteúdos que vocês vão consumir, são as músicas que vocês vão ouvir. Todas essas coisas, elas influenciam na forma como vocês vão agir na vida. Então, eu comecei a prestar atenção nas séries que eu estava assistindo, como que elas estavam me influenciando. Comecei a prestar atenção nas músicas, nas pessoas, e comecei a conversar com meu marido sobre isso. Comecei a me aproximar intencionalmente de mulheres que eu olhava para a vida delas e eu me inspirava. Eu achava, nossa, essa mulher, ela tem um casamento legal, ela tem uma profissão legal. Comecei a me aproximar e criar uma amizade. E aquilo foi me ajudando a ter com quem conversar sobre os meus problemas. Porque muitas vezes a gente só precisa de uma conversa com uma amiga, pra ver que tu não tá louca, pra ver que tá tudo nas normalidades, sabe? Muitas vezes eu tava super brava com meu marido e tal. E aí eu sentei pra conversar com uma amiga, desabafei ali. E ela tava passando pela mesma coisa que eu. E aí a gente percebeu, nossa, isso é normal. Então, a gente pode talvez resolver dessa forma. E ficamos ali batendo papo e chegamos
em uma conclusão de como resolver. Ou, por exemplo, quando eu vejo que meu marido, ele tá andando com um cara que eu acho muito incrível, muito legal, uma pessoa que vai influenciar ele de forma positiva. Começo a apoiar ele a ter essa amizade com esse cara, porque eu vejo que essa amizade vai ajudar muito ele. Então, às vezes, alguma coisa que eu tô há tempão falando pra ele, faz dessa forma, faz dessa forma, faz dessa forma. Ele não escuta, mas às vezes aquele cara mais maduro fala a mesma coisa de uma forma diferente de homem para homem, ele acaba escutando e dá certo. Então, ao invés de eu ficar me matando, querendo aconselhar, blá, 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 eu incentivo ele a andar com pessoas que vão ajudá-lo a tomar as melhores decisões possíveis. E o último hábito, e o mais importante é: conecte-se com a fonte. Em Romanos 11:33 diz: quão profunda a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Muitas batalhas no meu casamento eu venci em oração. Porque Deus, ele tem uma sabedoria para te dar, ele tem uma resposta que você precisa. Tem até uma história do início do meu casamento, que é: o Carlos sempre pegava as camisetas dele e pendurava na escada que tinha na nossa casa. E eu ficava muito irritada com isso. E aí eu chegava e falava: ó, de novo essa camiseta aqui pendurada, guarda as tuas camisetas. E aí um dia ele olhou para mim e falou: gata, se tu continuar brigando comigo, eu só vou ficar mais irritada e não vai resolver o problema. Sabe quando vem, sobe aquele foguinho assim? E aí eu peguei e falei: beleza, ele já sabe que eu tô insatisfeita com isso, então eu vou ficar agora em silêncio. E toda vez que eu tava organizando a casa, que eu via aquela bendita daquela camiseta, eu juntava a camiseta e falava pra Deus: ó, eu tô juntando, Deus, eu não vou falar nada, mas isso não é justo. Eu orava e pedia pra Deus em relação a isso. O tempo foi passando e eu sempre fazendo aquela oração, aquele movimento quando eu juntava a camiseta. Até que um dia ele chegou pra mim, do nada. Ele falou assim: gata, eu vou ser mais organizada a partir de agora. E ele começou a acordar mais cedo, começou a juntar as camisetas dele, e as coisas começaram a andar, e eu fiquei: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por quê? Deus, ele vai trabalhando no coração da pessoa. Às vezes tem coisas que você não vai resolver falando, que você não vai resolver de várias formas, você vai resolvê-las orando. Como muitas vezes eu já cheguei no chuveiro, comecei a chorar e orar para Deus e eu recebi uma resposta na hora, uma resposta de sabedoria, uma resposta de conhecimento, e eu consegui continuar caminhando no meu relacionamento por causa desse relacionamento que eu tenho com Deus. Porque eu sei que por mais que qualquer coisa aconteça na minha vida, se todo mundo me abandonar, se tudo der errado, eu sei que eu tenho Deus e que Ele jamais vai me abandonar e que Ele sempre vai estar ao meu lado. Então eu vou seguir ao máximo as coisas que Ele me diz, eu vou seguir ao máximo as coisas que a Bíblia fala, porque assim, eu vou ser uma pessoa feliz, eu vou ser uma pessoa com relacionamentos saudáveis, eu vou ser uma pessoa alegre. E para finalizar, tem uma frase que o Carlos, meu marido, sempre fala para mim, que é: a gente ainda é novo, a gente vai aprender. E é muito sobre isso. Tem coisas que você não nasceu sabendo, que você não aprendeu na sua família, que você não aprendeu. O seu marido também não. Tem coisas que ele não sabe como resolver. E que vocês vão juntos aprender como fazer, a melhor forma de fazer. Por isso, nunca desistam de viver esse relacionamento aprendendo como se relacionar e como viver da melhor forma, para que vocês estejam sempre crescendo e não permanecendo no mesmo problema, mas crescendo em maturidade, para que vocês olhem para o casamento de vocês, olhem para trás e vejam o quanto tudo que vocês passaram valeu muito a pena. Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo. Se você gostou, deixa aqui um comentário e uma curtida para que eu possa continuar produzindo mais vídeos como esse. Um beijão e até a próxima!